Buenas, tchê, tranquilo, tranquilo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este humilde canal onde as escrituras falam. E vamos mais uma vez para mais um confronto doutrinário. Vamos lá, tchê. Então sejam mais uma vez muito bem-vindos a este humilde canal. E vamos falar sobre o livro ainda de Allan Kardec, fazendo, né, tchê, o confronto doutrinário com o livro de Allan Kardec e as escrituras, que hoje é chamado de Bíblia Sagrada. Então vamos lá, tchê. A gente já sabe que o livro de Allan Kardec ele não tem base bíblica, porque eles negam tudo. E hoje a gente vai falar sobre o Espiritismo nega a deidade de Cristo. Tá, tchê? Então a gente vai falar sobre o livro de Allan Kardec no livro Obras Póstumas, página 1182, aonde diz a seguinte declaração espírita: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Primeiramente, é preciso notar que as palavras citadas acima são de João e não de Jesus, admitindo-se que não tenham sido alteradas. Não exprimem na realidade senão uma opinião pessoal, uma indução que deixa transparecer o misticismo habitual, contrário às reiteradas afirmações do próprio Jesus Cristo. Então ele está dizendo, né, que é preciso notar que as palavras citadas são de João e não de Jesus, e que não exprimem na realidade, senão uma opinião pessoal, uma indução, misticismo habitual, misticística, né? E então tá aí, tchê, o que o livro de Allan Kardec está dizendo, que essas palavras são de João. Então, assim, reiterando, né, tchê, a posição de Allan Kardec de não aceitar a Bíblia como inspirada a palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então tá aí, tchê. A Bíblia diz que toda escritura é inspirada por Deus. Claro, ela foi escrita pelos profetas, mas inspiradas por Deus. E isso Allan Kardec está negando em seu livro Obras Póstumas, página 1182, dizendo que são palavras de João que não exprimem na realidade, né, senão uma opinião pessoal. Bueno, tchê. Então, o Espiritismo, ele opina que João, em capítulo 1, versículo 1, não são palavras de Jesus, mas apenas de João, o evangelista e escritor. E realmente foi. Se foi escrito por João, foi inspiração divina. A sua declaração é digna de todo crédito. Tá, tia? De todo crédito. Continuando então. Aqui está João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então vamos lá, tia. Várias vezes também, se a gente analisar conforme a nossa leitura, várias vezes João mostra, né, no seu livro, a disposição, a vontade dos judeus de matar Jesus. Isso está em João, capítulo 5, versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que
Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, assim, não só os falsos profetas negam o Criador, como também os líderes judeus não queriam ele como um líder, porque achavam que ele blasfemava contra o Criador. Mas eles mal sabiam que era realmente o Filho de Deus. Então, isso também está escrito em João, capítulo 10, versículo 30 a 33. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Então tá aí, principalmente em João 5:8 também. Desculpa, em João 8, versículo 58. Ele diz o seguinte: Respondendo-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, quando Jesus ele próprio se identificou como eu sou, comparando em Êxodo, onde diz também: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Então tá aí, né, tia? Ele próprio, né, se identificou como eu sou o Messias. Então vamos ver agora os seguintes versos bíblicos aqui, aonde dizem, né, com autoridade, que Jesus, ele, como filho do Criador, filho de Deus, ele tem autoridade para perdoar, ele tem as atribuições exclusivas de Deus. Em Isaías, capítulo 43, versículo 25, diz o seguinte: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então aí, Jesus perdoa pecados, a atribuição exclusiva de Deus. Na letra A, ainda em Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 12, diz o seguinte: Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Viu? Então tá aí, como é que o Allan Kardec vai negar, né, a deidade de Cristo, se é uma atribuição dada pelo Pai dele, né, por Deus? Então, na letra B agora, Jesus aceita a adoração que só se deve prestar a Deus. Aqui nessa passagem de título A Tentação de Jesus. Então, se a gente analisar, Jesus foi tentado por Satanás. Em Mateus capítulo 4, versículo 7 diz o seguinte: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele disse para Satanás não tentar Jesus Cristo, porque ele também é um Deus. Claro, submisso ao Criador, pois ele é filho dele. Então, continuando, então o Messias disse aquilo porque ele tem autoridade sobre Satanás. Deus deu essa atribuição a ele. É como o dono de uma empresa e seu filho. O filho também tem autoridade sobre os funcionários. Só que o filho cumpre as ordens dadas pelo seu pai e nada mais. Então, continuando. Mateus capítulo 7,
Mateus capítulo 4, versículo 7. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Essa passagem conta, né, que o Messias ele passou 40 dias e 40 noites jejuando. Essa passagem conta que depois que o Messias, né, Jesus Cristo, ele jejuou por 40 dias e 40 noites, o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado por Satanás. Então vamos lá, continuando então. Em Mateus capítulo 14, versículo 32 a 33, diz o seguinte: subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então tá aí mais uma passagem bíblica afirmando, né, que o Filho de Deus também é Deus. Porque consta nas Escrituras que eles são um só: Pai, Filho e Espírito Santo. Continuando ainda na letra B, em Mateus capítulo 15, versículo 25, diz o seguinte: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, Senhor. Vendo aí? Mais uma prova. E na letra C, Jesus foi chamado abertamente de Deus e não se opôs a isso. E em João, capítulo 20, versículo 28, diz o seguinte: respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então tá aí, mais uma prova de que o Messias também é Deus. Então, continuando. Em nenhuma parte do Novo Testamento encontramos Jesus afirmando formalmente que era Deus. Então, realmente, se a gente ler as Escrituras, a gente vai ver que o Messias ele não afirmou que é Deus, a mais que o Pai. Então, vamos lá, a resposta bíblica, né, tia? Na letra A, o que Jesus nunca disse foi: eu sou Deus Pai. Em João, capítulo 5, versículo 16, aí diz o seguinte: e os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Então tá aí, né, tia? Os próprios líderes, né, dos judeus perseguindo o Messias. Que barbaridade. Mas era para acontecer. Em João, capítulo 10, versículo 30 a 33, diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Então, Messias aí, fazendo milagres e os judeus querendo matar. Na letra B, em João ainda, capítulo 14, versículo 28, diz o seguinte: ouvistes que eu vos disse? Vou e volto para vocês. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, ele foi para os braços do nosso querido Deus. Tá aí, mais uma prova bíblica, né, constando que o Messias é Deus, na verdade, é Deus também. Mas Allan Kardec nega ainda as escrituras, né? Então, continuando na letra C agora,
Diz o seguinte: Jesus orava ao Pai que o enviara. Quem envia é maior, é superior. Então, em Lucas, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Então, aqui ele mostrava que, além de ser Deus, Deus era maior que ele. Além dele ser o Messias, né? Tinha alguém mais alto que ele, o Altíssimo, que é o nosso querido Deus. E então tá aí, tchê. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham entendido sobre o que fala o Espiritismo, sobre negar a deidade de Cristo, né, tchê? Porque o Espiritismo, ele nega fortemente, né, as escrituras. O que ele faz? O que ele faz com as escrituras? Ele copiou em seu livro vários capítulos, vários versículos, e lá para frente, e daí ele dá o seu palpite. Como está escrito aqui, ó, em Obras Póstumas, página 1182. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mais para frente ele diz: primeiramente, é preciso notar que as palavras citadas acima são de João e não de Jesus, admitindo-se que não tenham sido alteradas, não exprimem na realidade senão uma opinião pessoal, uma indução que deixa transparecer o misticismo habitual. Então não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. O Espiritismo nega a deidade de Cristo, infelizmente. Então, mostre para o seu amigo que é espírita, para o seu amigo que está estudando, para o seu amigo que está querendo aprender as escrituras, que isso é muito importante a gente saber. Mas a gente sabe como a gente aprende? Pesquisando e estudando. Assim a gente aprende, e comparando, a gente aprende como funciona as escrituras, como ela trabalha. Tá, pessoal? Então, Tati, fique na paz do Criador, um forte abraço e até a próxima.